Olá, meus amigos, Deus abençoe todos. Que o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito da criação, o princípio e o fim de todas as coisas, venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação e abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a Deus, para que possamos entendê-lo, para que possamos ter ouvidos atentos, sábios, para compreender, entender a sua voz. Deus, amiga e amigo, Deus é Pai. Ele não é padrasto, Ele é Pai. E como todo pai, quer o melhor para os seus filhos, o melhor. Só que nem sempre os filhos querem se sujeitar o bem maior que Deus lhes quer dar. Não. Eles querem seguir os seus próprios caminhos. Eles querem seguir os seus próprios desejos, suas próprias ambições, suas próprias vontades. Sabe por que os filhos são rebeldes? A humanidade é rebelde, digamos assim. Porque a humanidade quer seguir a voz do coração. O coração é que é rebelde. Às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, mas escolhe o que é errado. Essa é a realidade. Às vezes a gente faz isso, né? Todos nós. O coração é enganador. O coração é que faz a gente errar, fazer más escolhas. E é óbvio que a gente vai colher os frutos daquilo que nós semeamos. Hoje, eu colho os frutos da semente que eu plantei ontem. Amanhã vou colher os frutos da semente que eu plantar hoje. Isso quem me diz é a minha inteligência, a minha capacidade, o meu raciocínio. É a sabedoria que Deus nos tem dado a todos. Então, o nosso espírito quer seguir o certo, o bem, mas e o coração? Ele quer obedecer? Ele quer servir ao espírito? Não. O coração quer seguir sozinho. O coração não quer dar ouvidos ao espírito. Então, as pessoas têm conflitos íntimos. As pessoas vivem uma vida infernal porque vivem nessa guerra, nesse conflito constante entre a sua cabeça, que normalmente quer o que é certo, e o seu coração, que normalmente quer o que é errado. Veja só, quando Deus, na pessoa do Senhor Jesus, promete nos dar o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre nós, é para que nós tenhamos um novo coração, um novo espírito, para que então possamos viver em comunhão com Ele, mesmo aqui na terra. Aliás, para entrar no reino de Deus aqui na terra, para adentrar no reino de Deus aqui na terra, Jesus disse,
tem que nascer da água, que é o arrependimento e o batismo nas águas, e tem que nascer do Espírito, que é o Espírito Santo. Então, ele promete isso. Deus promete isso. Olha só, veja só que texto maravilhoso, que texto glorioso. Lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 26. Deus fala assim: e dar-vos-ei um coração novo. Coração novo, não recalchutado, coração novo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Coração novo, espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Coração de pedra, uma analogia ao coração duro, teimoso, cascudo, tipo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo bacana para a gente meditar a sua vida, a sua conversão, a mudança dele, o que ele passou, enfim. Paulo era cabeçudo, cascudo, teimoso, era religioso, profundamente religioso. E por ser uma pessoa, ele temia a Deus, ele era temente a Deus, mas temente do jeito dele. Porque como uma pessoa pode ser temente a Deus e fazer o mal a outras pessoas, que era, no caso, os cristãos. Não é? Quer dizer, Paulo, ele muito inteligente, religioso ao extremo, muito bem educado, mas ele não tinha um espírito inteligente, porque se ele fosse um pouquinho mais inteligente, sábio, ele haveria de pensar assim, peraí, se o Deus que eu sirvo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, esse Deus que eu sirvo, se ele é um Deus justo, é óbvio que ele quer que eu também seja justo. Se eu o sigo, é claro, eu tenho que ser justo com ele, vivendo com ele, andando com ele. E é justo, por exemplo, uma pessoa que não crê como eu, que não tem a mesma religião que eu, que tem um pensamento diferente do meu, é justo jogar essa pessoa na prisão por causa da minha religião, por não concordar com o pensamento dela? Não. Mas ele não pensava assim. Como é que uma pessoa que crê num Deus grande, todo-poderoso, Deus que é amor, odeia o seu semelhante, persegue o seu semelhante? Isso não é divino, não é racional, porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é tudo que existe de bom, é tudo que é perfeito, perfeição. E ele vai querer o mal de alguém? Deus é amor, como é que ele vai querer o mal de alguém? Então, Deus fala para a gente poder segui-lo, para a gente poder entendê-lo, para a gente poder andar com ele. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Coração novo, espírito novo. Tirarei da vossa carne coração de pedra, que era coração duro, coração recalcitrante, digamos assim, coração que não aceita a verdade, que resiste à verdade. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração compreensível,
um coração que perdoa, um coração que compreende, que entende o seu semelhante. Essa é a realidade. E porei dentro de vós o meu espírito. Quer dizer, tirarei o vosso espírito e colocarei o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, na minha lei, na minha palavra, na minha disciplina, e guardeis os meus juízos e os observeis. Quer dizer, só é possível você seguir a palavra de Deus, andar no reino de Deus aqui neste mundo, se sujeitar ao reino de Deus, se tiver um coração novo, um espírito novo. Do contrário, é impossível. É impossível. Ele diz, então, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Em outras palavras, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis de acordo comigo, com os meus pensamentos, de acordo com a minha justiça, de acordo com a minha disciplina. É isso que eu farei. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Aqui o profeta Ezequiel está falando com o povo de Israel. E vós sereis o meu povo. Vós sereis o meu povo. Porque não era o povo de Deus. Era o povo de Abraão, de Isaac, de Israel, descendentes de Abraão, mas não eram povo nascidos de Abraão. Não tinham o mesmo espírito de Abraão. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quer dizer, Deus quer comunhão conosco. Deus quer ser íntimo com você, minha amiga e meu amigo. Aí você diz, puxa vida, mas é isso que eu quero, bispo, é isso que eu quero. Eu quero andar com Deus, eu não quero fazer o que é errado, eu não quero viver essa vida destruída, desgraçada que eu tenho vivido. Não, eu quero andar com Deus. Mas o que eu faço? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para que Deus venha arrancar esse coração de pedra que eu carrego e o meu espírito também, arrancar esse espírito e me dar o espírito novo? O que eu tenho que fazer? Aí é que está a grande questão. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que sacrificar. Você vai ter que sacrificar o seu jeito de ser. Você vai ter que sacrificar o mundo. Você vai ter que sacrificar tudo. No fundo, você vai ter que sacrificar até a sua própria vida. Não é se matar, não. Dar cabo da própria vida, não. Mas negar a si mesmo, se sujeitar a tudo que é errado, tudo que é coisa que é injusta, tudo que foge à disciplina de Deus. Oh, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer mais aquilo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me dê forças. Eu preciso de um coração novo, porque eu quero sentir o que o teu coração sente. Eu quero pensar o que o teu pensamento pensa. Eu quero viver em comunhão contigo. Quando uma pessoa determina isso dentro de si, diante de Deus, isso é uma coisa muito pessoal, íntima. Então ela está dizendo para Deus, ó, meu Deus, eu não quero viver para este mundo, eu quero viver para ti. Mas eu não consigo fazer isso que eu quero, porque eu não tenho forças, eu não tenho condições, mas eu creio em ti. E o Senhor promete na tua palavra dar um coração novo, um espírito novo. E eu quero isso, meu Pai, me ajuda. Porque eu não posso fazer isso. Só o Senhor pode me dar um coração novo. Só o Senhor pode me dar um espírito novo.
É claro que para o Senhor me dar um coração novo, o Senhor tem que tirar o meu coração velho, o meu coração de pedra. Para o Senhor me dar um espírito novo, o Senhor tem que tirar o espírito que está em mim. Eu quero. Então, quando a pessoa verdadeiramente, sinceramente, sacrifica, coloca a sua vida no altar, ela por livre e espontânea vontade, não porque alguém está a falar com ela ou falando com ela, não porque alguém deu um conselho, não, mas ela quer, ela aspira uma vida nova. Então, ela vai para o altar e coloca a sua vida. Meu Deus, essa é a minha oferta. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Está aqui a minha vida. Então, quando a pessoa toma essa decisão por livre e espontânea vontade, é óbvio que Deus está vendo. É óbvio que foi Deus que colocou essa vontade dentro dela. É isso mesmo, é Deus que opera em nós, tanto querer como o realizar segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Então, quando a pessoa tem essa aspiração, é o Espírito Santo que já está tocando nela. Então, vai fundo, minha amiga e meu amigo. Por exemplo, nós vamos ter a Fogueira Santa de Israel, como acontece 2 vezes no ano. 2 vezes no ano nós temos a Fogueira Santa, justamente para isso. Fogueira Santa é você abrir mão da fogueira desse mundo e entrar na fogueira do reino de Deus, que é o altar, entregar a sua vida e deixar o que é prejudicial à sua vida, prejudicial no relacionamento seu com Deus, deixar tudo no altar. Está aqui minha vida. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. A coisa que é dada por livre e espontânea vontade. Ele mesmo pede. Ele mesmo requer isso. Ele coloca esse desejo dentro de nós. Então, você que tem esse desejo no coração, então prepare-se, porque nós vamos ter a Fogueira Santa de Israel e, obviamente, você terá o privilégio de colocar toda a sua vida no altar. Mesmo assim, neste domingo, que é o domingo de Pentecostes, que se celebra o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, neste domingo nós estaremos orando, clamando, pedindo, suplicando para que você venha receber o Espírito Santo, para que não fique a esperar ou esperando até a Fogueira Santa acontecer, tá bom? Prepare-se também, minha amiga e meu caro amigo, para entrar no jejum de Daniel. Nós vamos entrar no jejum de Daniel e falaremos isso outro dia, semana que vem, naturalmente. Deus abençoe você, mas prepare-se. Você sabe que esse querer seu de ter o Espírito Santo é Deus que está colocando dentro de você. É Deus que está fazendo isso. Então, pode ter certeza que você está no caminho certo, se você tem essa sede. Pode ter certeza que você está no caminho certo. Agora você tem que sacrificar. Sacrificar o seu eu. Mas por livre e espontânea vontade. Não é sacrificar porque, eu estou falando com você, não. Por exemplo, o batismo nas águas é um sacrifício que você tem que fazer por livre e espontânea vontade. Não, eu não quero mais essa vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero morrer para este mundo e viver para Deus. Então, mas isso é uma coisa pessoal. Não é porque é doutrina da Igreja Universal o batismo nas águas. Não, é porque isso está incluído no processo da nova criatura que Deus quer fazer de cada um de nós, quer fazer da sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.